Gente, boa tarde, paz de Deus. Vocês estão bem? Que bom. Gente, que honra estar aqui, honra poder conhecê-los. Uma igreja que eu já admiro há muito tempo, já estava doido para vir aqui e graças a Deus rolou essa agenda. E eu realmente estou muito feliz, me sentindo realmente em casa. E eu quero trazer também um abraço para a nossa comunidade, tá bom? E espero mesmo que eu possa compartilhar algo que o Senhor já tem falado comigo, que possa impactar o seu coração como tem impactado o meu. Amém? Amém. Gente, primeiro achei interessantíssimo esse tema, cristianismo vivo entre mundos e histórias. E se a gente tem uma necessidade de falar do cristianismo que é vivo, é porque deve haver alguma possibilidade de se ver um cristianismo que não é tão vivo assim, concorda comigo? Então a gente precisa considerar que há um tipo de cristianismo não tão vivo assim, sendo vivido, não é contraditório, você vai entender o porquê, por cada um de nós muitas vezes, sem se dar conta de que o que a gente vive, a forma como a gente está vivendo e caminhando, não só produz morte, como é conduzido por ela. E como subtítulo desse tema, entre mundos e histórias, eu queria trazê-los para um mundo muito propício para se pensar isso. Queria que a gente visitasse uma história, uma narrativa do povo de Deus, que se encontra lá em Jeremias, no capítulo 29. Nós vamos ler até o versículo 9, tá bom? Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir. Nós vamos ler a mensagem do profeta Jeremias para o povo de Deus. Nós vamos entender o que o profeta Jeremias, o que esse contexto, esse mundo e essa história tem a ver conosco nos dias de hoje, amém? Então vou ler aqui. E estas são as palavras da carta de Jeremias, obrigado, meu irmão, que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Eu vou só explicando, depois eu vou precisar voltar todas as coisas sair da sua cabeça. O que está acontecendo aqui? O povo foi exilado. O povo vivia lá na terra de Judá, o povo de Deus, Israel, descumpriu várias leis, descumpriu a Torá, deixou de fazer aquilo que deveria fazer para imitar a Deus, o Deus Yahvé, para que as outras nações olhassem para aquele povo e quisessem imitá-los. Ou seja, as viúvas estavam passando fome, não acolhiam os órfãos, não deixavam a terra descansar, estavam adorando outros deuses. Ou seja, o desvio foi completo. Não havia mordomia, havia idolatria, não havia serviço, amor ao próximo, muito menos a Deus. E aí o Senhor, em Jeremias, ele é o profeta, ele vai anunciando esse caminho equivocado e errado do povo de Deus em todo o tempo. Jeremias não só vai profetizar quando tudo é errado, não. Ele vem avisando, mas o povo está ouvindo. Parece muito mais gente nesse momento, não é isso? E o Senhor resolve, de forma muito pedagógica, trazer uma lição. Olha que contexto, né? O povo foi exilado. Imagina, gente. Seus filhos, seus parentes. Você perdeu foi tudo. Perdeu casa, perdeu sua pátria, perdeu sua religião. Você não tem mais onde adorar o seu Deus. Foi para outro lugar. E a Babilônia aqui, gente, eu sei. Irmão, você pode abrir o vídeo, por favor? Valeu, tá bom. A Babilônia, as noções de reggae, gosta muito, né? Obrigado. Quem curte reggae aí? Fraca, hein, irmão? Fraca. Só tá meio com medo. Só que os caras estão na Babilônia, parece que tá um monte de demôniozinho pegando fogo andando, né? Gente fazendo loucura. Não, a Babilônia, obviamente, não servia ao Deus de Yahvé. Então, por isso era um império pagão. Mas era muito rica. Era tecnologia de ponta, era um império que tinha sua beleza, inclusive, mas era uma beleza oposta à vontade de Deus. Então era uma beleza distorcida, mas não era esse imaginário que seria o império babilônico, esse ferro pegando fogo e tudo mais. E o povo foi para lá, e para o culto, gente, de você pegar todos os líderes, sacerdotes, os guardiões da cultura, os promotores de cultura de uma nação, enviados para outro lugar. É um quarto, não é isso? Não foi
você ficou lá. E olha que já era. Eles levavam pessoas chaves. Para quê? Para poder limpar a identidade desse povo. Para que quando esse povo, depois do tempo, retornasse, não houvesse mais lembrança. E que, pelo contrário, eles trouxessem a identidade da Babilônia para mim. Então é estratégia, é isso que o povo fazia. É assim que você dizia o povo. É isso, é dessa forma, usurpando a identidade. Então, você pega capitais culturais desse povo, aquilo que sustenta a identidade do povo, e tira. E o povo fica, de certa forma, sem chão. E como conselho que você imagina que um profeta, não Jeremias, coloca no lugar aqui sem ser o Jeremias, que conselho você daria para um povo que está em um lugar que você sabe que não tem a sua religião, não tem seu lugar de culto, não tem parente, gente que não segue o mesmo Deus que você está debaixo de um rei que você não concorda, você diria o quê? Cara, ó, vai ser um tempo difícil, fica firme, fica na sua aí, se segura, bora, irmão, essa tribulação vai passar, fica tranquilo, sendo muito honesto. Hoje, por muito menos, você diz assim, para que ter filho? Está tão difícil botar filho nesse mundo nada, muita violência. Olha como é que está o nosso país. Tem que pensar duas vezes antes de ter filho. A gente está escrito no conselho hoje, não? Só que quem disse essas coisas, do tipo, não se envolva, se guarde, fique aí, foram os falsos profetas. Inclusive, os falsos profetas diziam assim, não fica preocupado, não, daqui a 2 anos vocês voltam. Ainda deu um tempo que não era o tempo que Deus queria para aquele povo. E aí o profeta, boca de Deus, de fato, diz assim, ó, não ouça essa galera. Vocês não vão ficar pouco tempo, não. Segura a onda aí, que vai ser de 70 a 80 anos aí. Você pensa, gente, você com seus 70 anos, você fala, lascou, vou morrer na Babilônia. Não vou ter nenhum termo direito para mim, os parentes vão nem ver. Ou então você está indo lá com seu filho pequeno, você já fez as contas, falou, rapaz, meu filho vai ficar velho na Babilônia. Olha o seu futuro. Imagina um monte de conta que você está fazendo. Você vê que o seu pai e sua mãe já velho, eu não vou ver mais meus pais, porque eles ficaram em Judá e agora. São muitas as crises e pensamentos aqui, mas os conselhos que o Senhor dá no meio de Jeremias ao povo de Deus é muito interessante. É muito interessante. Eu queria que você ficasse atento, porque ele vai servir de base para a gente poder fazer alguns apontamentos do que eu acredito ser uma fé viva. Porque aqui, os conselhos de Jeremias e do povo de Deus são conselhos para se viver uma fé viva e uma cultura morta. Uma fé viva e uma cultura de morte. E a fé viva às vezes é muito mais simples do que você imagina. Jeremias diz, não é guerreie culturalmente contra a Babilônia. Vá lá, faça em volta do império, 7 voltas, marchando, dizendo que o povo de Deus vai conquistar a Babilônia. Ele não diz isso. Ele diz o seguinte: edificai casas e habitai-as. Vai construir casa. Faz dessa casa moradia, transforma essa moradia em um lar. Ou seja, construa um lugar para que você habite de verdade. Não seja um dormitório, não seja um lugar transitório, mas construa um lugar para que a sua família seja cuidada ali. Edifique esse lugar. E não só isso, plane jardim. O que é um conselho desse, gente? Para pensar? O que tem a ver? O povo está sendo exilado, o povo está sofrendo, acabou de ser saqueado, manda o cara plantar jardim. Na nossa mentalidade curta, na nossa fé pequena, isso não faz sentido, mas o Senhor faz. Jardim envolve vários aspectos interessantes. A Trindade, inclusive, que é a igreja que eu pastorei junto com a minha esposa. Se você quiser ver um pouquinho da Trindade, depois você segue a gente lá, você vai ver o que eu estou dizendo. Nós somos aquele pequeno, irmão. E na nossa rua, quando você entra, nós temos um jardim mesmo. E muita planta, real. Assim. O pessoal já entra lá e ganha
um repelente, por exemplo, que é muito mosquito. Mas faz parte. A vida é isso, tem um mosquito, malária, problemas. E a igreja é isso também, entende? Então o cara já chega, olha, é a vida real, entendeu? E aí essas plantas, cara, são muitas. E uma coisa que é regra lá na verdade não entra planta de mentira nessa igreja. Quem é o pai da mentira? Então se ele planta de mentira, você joga fora para você ficar em casa com Deus. Vai pegar planta de verdade. Eu sei, vai aprender, irmão. Cultiva a planta na tua casa, em nome de Jesus. Arranca aquela planta que é a planta de mentira. Olha lá, gente, há um aspecto aqui importante. Primeiro, porque para você plantar no jardim, requer primeiro conhecimento, requer dedicação, requer que você atenção às plantas. Cara, regar cada planta tem uma quantidade necessária de sol, uma necessidade própria de rega, ou seja, requer um empenho. E outra, o jardim tem a sua beleza própria. Emana do jardim uma beleza, gente. O Senhor é a pátria de toda beleza. E se nós estamos indo para a Babilônia, nós precisamos levar aquilo que é parte de nós, que é parte daquele Deus que nós servimos. A beleza precisa ficar no terreno da Babilônia também. Então não basta só criar uma caixota, uma casa horrorosa, faz dela também um jardim. Porque jardim, nós somos criados aonde? Onde o Senhor nos criou? No jardim. E para o jardim. A linguagem de Apocalipse é justamente um jardim também. Só que agora um jardim murado, seguro, em que nós não teremos risco mais de sermos tentados pelo pecado. O amor reinará sobre tudo e todos. Essa é a imagem da cidade celestial. É um jardim seguro. Porque o Senhor nos criou para isso. Eu costumo dizer, cara, que a igreja deveria ser muito mais parecida com um grande jardim do que qualquer outra coisa. Inclusive, eu lido muito isso com a minha forma de pastoreio. Enxergar cada ovelha como uma planta. Tem o seu ritmo de crescimento, que tem a sua necessidade de rega própria, essa quantidade de sol. Senão a gente começa a fazer da igreja uma grande fábrica gordista, sabe? A gente acha que as pessoas são tudo iguais. A gente começa a multiplicar os conselhos e achar que todo mundo deve funcionar na mesma lógica, no mesmo ritmo. E não é assim. Então ele manda plantar jardins, para que de alguma forma a beleza do Deus de Javé se faça presente, para que o povo de Deus se ocupe, para que o povo de Deus aprenda de forma também pedagógica o manuseio da terra, o cultivo das plantas. Coma do seu fruto. Ou seja, gente, leva tempo e paciência para que uma planta cresça e dê fruto. Então há um aprendizado aí também. Precisa do tempo. Tomai as mulheres e gerai filhos e filhas. E aí você está aí querendo ter filho agora porque acha que esse mundo é difícil. Aí o povo está lá, sem perspectiva de voltar, tenha filhos. Não só tenha filhos. Pegue seus filhos, casem com outros filhos, e mais outros filhos. Ele escreve em 3 gerações. Isso é muito interessante. Ele está descrevendo aqui gerações que vão viver, conviver e morrer na Babilônia. Então, em vez de se fechar, de se clausurar, de fazer da sua própria fé uma bolha, está falando assim: ocupe a cidade da Babilônia, se envolva nela, façam filhos, senão vocês vão precisar trabalhar, sirvam a Babilônia, porque esse é o chamado de vocês. Multipliquem-se e não diminuais. Vocês não vão retroceder, vocês vão multiplicar. E procurai a paz na cidade. Vocês não vão arrumar confusão, não. Não é para arrumar problemas, vocês vão procurar a paz. Como é que nós procuramos a paz? Orando por ela. Orem pela Babilônia. Orem ao Senhor. Clamem, porque na sua paz, vocês estando em paz, confiantes no Senhor, vós tereis paz. É isso, meus irmãos. Esse é o contexto
porque é um texto que fala muito comigo, porque eu vejo muita aplicabilidade no futuro. Fez algum sentido para você? E o que nós vamos fazer aqui agora é tentar pensar a nossa fé nos dias de hoje. Nosso contexto, enquanto igreja, diante de uma cultura de morte, diante de uma cultura muitas vezes difícil, que zomba de nossa fé, que caminha contrário ao que Jesus nos ensina, ao ritmo de uma cidade que não promove paz, mas neurose e doenças. Como nós cristãos podemos dar testemunhos? Porque, gente, os números, se eu vou pegar os últimos censos aí, eu peguei um dado aqui de 2018, 2019, nós somos quase um terço, gente, toda a população brasileira, de cristãos evangélicos, ou seja, se somar todo mundo, o nosso povo católico dá muito mais. Então dá aproximadamente 80 milhões de pessoas, é muita gente. A pergunta que fica é, proporcionalmente a esse número de pessoas que ao longo dos anos cresceu, nós temos uma significativa mudança e testemunho positivo no nosso país. Nós podemos dizer que, junto desse crescimento numérico, nós podemos apontar benefícios com esse crescimento de justiça, de paz, de beleza, de amor, de santidade. Será que nós podemos? Que nós vamos pensar, gente, é se nós estamos vivendo esse tipo de fé morta. E não só morta, não. Mas uma fé tipo Walking Dead. É um morto que anda. Se tivesse inverte, era até bom. Mas é um morto que está por aí. Mortos que andam não é legal, né, gente? É bom que fiquem em paz. Mas muitas vezes a nossa fé é isso. E parafraseando um filósofo sul-coreano que eu gosto muito, estudando, ele diz uma frase que obviamente eu apliquei para nosso contexto, que eu vejo é que a nossa fé, ela muitas vezes está viva demais para morrer e morta demais para viver. A nossa fé muitas vezes é narcisista, autocentrada, em si mesmada, em contraste muitas vezes com uma fé pessimista, sem sabor, sem cor, sem beleza. E o que os dois produzem é uma caricatura da nossa fé. Isso é o tipo de fé morta. Viva demais para morrer e morta demais para se viver. Como que a gente pode pensar isso, a aplicação disso de forma prática, dentro do que a gente está vivendo, meus irmãos? E aí eu quero conduzir vocês aqui, que você ficasse muito atento. Uma fé morta, uma fé que não produz um fruto adequado, segundo aquilo que o Senhor nos impulsionou a vivermos e sermos, muitas vezes, na maioria das vezes, é uma fé que está reduzida a um caráter estritamente eclesiástico. É uma vida, é uma fé, é um testemunho que não consegue extrapolar as linhas das quatro paredes. Pode parecer muito óbvio para você. Não, mas claro que não. Mas presta atenção. Muitos têm feito das igrejas um ambiente de fuga. Fuga da realidade. Irmãos que não têm conexão alguma com a fé deles de segunda a sexta, ficam ansiosos, esperando para chegarem no sábado, pelo domingo, para receberem doses espirituais, para ver se a vida dele deu um pouco de sentido. Porque ele passa o resto da semana dele vivendo com um padrão. A vida dele não tem sabor. Ele não sabe por que ele levanta a cama dele, por que ele faz o que faz. Não há conexão, não há transcendência alguma. E ele precisa de desfibriladores espirituais, de cultos intensos. Pense, agora sim eu estou vivo, meu Senhor. Obrigado. Porque minha esposa não basta, minha casa não basta, trocar a fralda dos meus filhos não é legal assim. Estudar é a vida muito chata. O que eu quero são cultos intermináveis. Isso não produz um tipo de fé madura, virtuosa e frutífera que o Senhor quer para nós.
Não foram esses os conselhos que Jeremias deu para o povo de Deus? Orem o tempo todo, façam cultos, construam igrejas e catedrais. Não falou isso. Mas tem um outro extremo. Quem secularizou tudo, perdendo noções de sagrado. Você tem uma galera que fala, gente, vamos se fechar aqui porque lá fora está tenso. E amanhã tem que trabalhar, mas não está muito. Sexta-feira nós vamos de volta, se possível faz tudo na segunda, na terça, na quarta, porque eu preciso de doses. E tem outros que falaram assim, gente, esse negócio de pastor, igreja, isso não precisa muito não. Porque nós somos assim, o Senhor está aí, não precisa nem orar. E secularizando tudo, nada seria mais sagrado. Se tudo é secular, nada é sagrado mais. Então há níveis de sacralidade sim, meu irmão. É igual o cara falar, não precisa de essa ceia, é só de sentar aqui, beber umas bolachas, tomar um café, que é a mesma coisa. Para com isso. Que batismo o quê? Vai ali, mergulha no mar, levantou, acabou. Ou então nem precisa, já está batizado. Que pregar a palavra dele, que começou porque está pregado. E aí nós vamos desconstruindo. Você precisa entender uma coisa, gente. A ressurreição, ela nos garante algo. O mundo se torna algo de Deus novamente. O Senhor com as rédeas da criação. E Ele retoma o seu projeto. A ressurreição é garantir que esse projeto há de se cumprir, correto? Então as coisas começam a ter luz novamente. É como se fosse assim, pensa no universo, na ordem criada, no globo terrestre. Pensa nisso como um grande vitral. E o vitral, gente, o vitral é muito lindo, né? Só que para que a imagem apareça, necessita de luz externa, né? A luz entra e a imagem fica evidente. E aquela beleza se torna aparente. Isso era o mundo antes da queda. A luz das luzes, Criador e sustentador do universo, brilhava e raiava sobre toda a criação. E essas luzes penetravam a realidade. E dali faziam com que cada coisa evidenciasse uma beleza maior. As coisas eram como se fossem janelas. Como é que a janela cumpre o seu propósito? De ser janela. Quando nós conseguimos fazer o quê? Enxergar além. Antes da queda, cada coisa evidenciava uma verdade sobre Deus e a terra. Então havia luz que permitia que as coisas reverberassem o seu sentido, propósito e direção. O pecado fez o quê? Fechou essas janelas, não há mais luz. A realidade se tornou opaca, escura, obscurecida. E sem luz a gente começa a viver tateando, tentando entender o propósito, o destino e sentido das coisas. Eu me pergunto o que é ser homem, o que é ser mulher, para que serve as minhas genitálias. Eu começo a perguntar sobre tudo. Qual é o sentido da vida? E aí, sem Cristo, sem a revelação de Deus, nós passamos uma vida, sei lá. Eu gosto de dar exemplo de uma xícara. Usando a xícara como apoio do celular a vida toda. Ou então um smartphone. Vou pegar um exemplo, mas smartphone para nós, ele tem inúmeras funções, certo? Milhões de funções. Sem a clareza do propósito real disso aqui que foi criado pelos seres humanos, nós reduzimos tudo que o smartphone a um espelho. Tem a sua utilidade? Vai ter. O cara pode falar, gente, mas não foi criado para isso. Eu usei a minha vida toda assim, pode dizer. Você não entendeu não. Tem muito mais coisa aqui. Não reduz o que está na tua mão a simplesmente refletir a sua face. Deixa eu te mostrar uma coisa. O que a revelação de Deus, o que a morte e a ressurreição de Jesus nos permite, é trazer clareza sobre toda a realidade. E as coisas ganham beleza e sacralidade novamente.
graça maior, reverberam verdade do eterno. A ressurreição destampa a realidade. E agora, por meio da revelação que é Cristo, eu consigo enxergar a verdade de Deus na amizade, no casamento, no trabalho, no sexo. Você entende isso? Mas há níveis de sacralidade. Por exemplo, o Senhor criou os animais, certo? O gato tem sua beleza, o seu modo de ser, o cachorro também. Mas há um amor próprio para os animais. E que você não pode confundir as coisas. Há um amor próprio para a amizade. Há um amor próprio para a relação conjugal. A partir do momento que eu passo a ter um amor de cônjuge, um amor erótico pelos animais, isso é um tipo de problema. Eu começo a desvirtuar as coisas. Há um nível de sacralidade naquele animal, mas que não é o mesmo dos seres humanos, que são coroa da criação. Você entende? O que isso tudo tem a ver, Pedro? Gente, o universo, ele é sagrado. Mas eu não posso nunca confundir as coisas. Achar que a beleza de nascer do sol é um fim em si mesmo. Há uma sacralidade ali que aponta para algo maior. Então há sacralidade nas relações. Há sacralidade no ambiente de culto, que não é como você se reúne na sua casa com seus amigos. Tem um nível de sacralidade lá, tem, mas que não é o mesmo que no ambiente onde o corpo de Deus se junta. Você entende? Não é a mesma coisa. Você pode encontrar um nível de espiritualidade, sacralidade com seus amigos tomando café, e tem experiências significativas, o Senhor revelar mais sobre ele. Naquele momento pode, mas não é a mesma coisa que a sacralidade da ceia do Senhor. Em níveis de sacralidade. Nós precisamos entender isso. O mundo se tornou o lar de Deus novamente, meus irmãos. Parte do caminho para se ter uma fé viva é você entender que a obra da ressurreição, a obra de Cristo, a sua morte e ressurreição, nos possibilita enxergar para além das quatro paredes, nos possibilita ver o mundo como o palco da glória de Deus, não diminuindo o espaço do corpo de Cristo, mas entendendo o lugar de cada coisa. Tudo bem aqui? E aqui mais? Vamos junto? Uma outra coisa, segundo ponto, perde não. O irmão dormindo com tuga, daqui mais ou menos na altura da costela, vai faltar um pouquinho já, mas ele volta. Faz assim rapidinho, dá certo. Uma fé que assimila por completo valores pagãos da cultura vigente e as legitima. Isso é um tipo de fé morta também. É quando a gente já não consegue discernir mais o que é pagão. E pelo contrário, não só não discerne, como vai batizando biblicamente comportamentos que não correspondem aos ensinamentos bíblicos. Como eu digo, vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo sobre filhos. Será que não ter filhos não é pecado? Eu vou dizer pela minha experiência, geralmente, quase 100% das vezes é só você fazer uma curadoria honesta do seu coração, você vai ver que os motivos são: você não quer abrir mão da tua vida, do seu conforto, das suas viagens, do teu dinheiro, você não quer ficar, as mulheres têm marcas nos corpos, os homens perderem os seus momentos individuais. Na maioria das vezes a gente não quer crescer, a gente não quer desconforto. Não é isso? Eu tenho 3 filhos, gente. Eu sempre disse. Eu me orgulho de algumas olheiras que eu acumulei. Não tenho vergonha dela. A gente tem que ter orgulho das marcas que a gente carrega no nosso corpo. Marcas são histórias. Às vezes o excesso de procedimentos estéticos que você faz, tentativa de apagar o quê, meu irmão?
histórias são bonitas, deixa eu contá-las. Já falou pensar nisso? Já falou pensar? A gente vai assimilando coisas que a gente não discerne mais. Nós somos movidos por uma lógica que não é uma lógica de Deus. O Senhor criou as coisas para ter começo, meio e fim, humanamente falando. E aí você diz assim, cara, não, eu não quero. Por exemplo, por que as pessoas hoje nos respeitam os mais velhos? Porque os mais velhos querem ser os mais jovens. Aí os caras falam assim, se eles estão dizendo que a melhor idade é a minha, por que eu vou os respeitar? A gente tem que se orgulhar de envelhecer. A gente tem que se orgulhar de ter cabelos brancos, porque a história de Deus sendo contada na nossa vida. Óbvio, eu estou fazendo aqui o tipo de todos os procedimentos estéticos são errados, não é isso. Estou problematizando para você pensar. Qual é a motivação real disso? Entende? Você pode pintar o cabelo não, tá, irmão? Pode pintar, não tem problema. Mas é interessante você pensar. Você está querendo lutar contra o tempo? Essa motivação é um descompasso, gente. A santificação é isso. É um crescer gradual. É um morrer de tanto viver. É um desgaste natural da vida. Tem marcas que eu e minha esposa acumulamos nos nossos corpos que contam as nossas histórias. Aí então eu venho aqui e falo, Pedro, mas cara, você está com muita olheira. Eu falei, eu trabalho só com 12 anos, porque essa olheira não é tão dura, muito bem. Eu tenho visto isso muito bem, não tenho dificuldade nenhuma. Mas eu acho que o sol dá isso. E eu realmente não mudei por um bom tempo, eu trabalho muito no sol. Tudo bem, minha história. Entende? As mulheres às vezes vão acumulando histórias de vários partos. Devemos se orgulhar disso. Eu trouxe 3, 4, 5 vidas para essa terra. Eu parei parte de mim para o mundo. Filho, é isso. É doar parte de si para o mundo. Quais são as motivações que regem o nosso coração? Quais são as nossas dificuldades em entender o limite dos nossos corpos? A gente vai assimilando, gente, valores que são valores pagãos. Você tem pensado, por exemplo, implicações da sua fé com aquilo que você come, com o ritmo que você se alimenta, com a velocidade que você tem vivido? Você vai pensar que é muito comum a gente dizer assim, como é que tá? Rapaz, tá tranquilo, mas tá correndo. Mas estou na correria. Quantos dizem isso de forma corriqueira? Eu quero. Bota a corrida, rapaz, ó, tá? Aí vai tudo tranquilo, tô bem. Gente, a gente devia mesmo. Não se orgulhar desse tipo de fala. Toda vez que a gente falar assim, eu falei assim, cara, eu estou pecando. Eu não deveria estar correndo atrás de quem, por quê, para quê? Que correria frenética é essa que a gente entra? A gente entra num fluxo que a gente não consegue entender mais o porquê que a gente está correndo. Muitos correm para ver, porque se parar, ver que a vida não tem sentido. É a crise de muitos empresários. Victor Franco vai falar disso. É a crise uma vida sem sentido. Se parar, chora. Se chorar, morre. Aí ele fala, não posso parar. E pastores que fazem isso, fazem as suas carreiras numa loucura, mas já não tem mais sentido absolutamente nenhum, já não tem fé mais, e fazem das suas tarefas o sentido da própria vida. Por isso que muitos, quando param, adoecem, porque a identidade deles estão atreladas ao que eles fazem, não aquilo que eles são de fato em Cristo Jesus. Se eles adoecerem, acabou. Por quê? Porque a identidade deles está naquilo que eles podem escrever, o que eles podem dizer em público para grandes pessoas. Se eles estão em casa com os filhos deles, eles entram em crise. Porque na verdade já não são mais nada para a família deles há muito tempo. Mas precisamos estar atentos, meus irmãos, ao que nós temos reproduzido.
e que não é a cultura do reino de Deus. Porque esse é o nosso testemunho. Não é nos distanciar das Babilônias, não. É trazer a cultura do reino de Deus aonde quer que estejamos. Essa é a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. É a vontade de Deus vindo sobre a terra, por meio de nós, a partir de nós e em nós, em todas as áreas da nossa vida. Qual foi a última vez você sentou com a tua família em volta de uma mesa e comeu de forma calma, tranquila, olhando os olhos daqueles que você divide no mesmo teto? Ou sua casa se tornou só um lugar de dormir? Sua casa tem sido um lar de encontros? A gente já também assumiu uma coisa, né? Tempo é dinheiro, essa coisa da utilidade, né? Fazer nada parece que é perda de tempo. E é mesmo. A gente tem que fazer perder seu tempo. A gente, se mais precisa hoje é entender que você precisa botar na sua agenda coisas inúteis. Faça isso. Sabe essa ideia da produtividade? Enquanto eu como, eu ouço o podcast. Enquanto eu malho, eu estou lendo. Mas que loucura é essa? Pelo amor de Deus. Hoje, qual é a nossa dificuldade, gente? Em muitos momentos de felicidade, com a capacidade de estar no lugar presente, desfrutar dele o ano inteiro. Por que nós somos a geração mais infeliz? Porque eu estou aqui, mas estou em outro lugar ao mesmo tempo. Eu nunca estou por completo em nenhum lugar. Eu divido a minha atenção. Eu divido os meus olhares. Os meus afetos estão completamente compartimentados. Essa é a verdade. O que você tem feito? Você tem assimilado essas culturas, pagando assim um mínimo de crítica, de autocrítica. Se a tua fé não tem nada a dizer sobre o todo da realidade, sobre o ritmo da tua vida, sobre o que você come, mano, se você só está comendo fast food nessa semana, você tem que entender, meu amigo, você está errado. Em vez de você estar comendo comida de verdade, começa, você quer comer hambúrguer, come hambúrguer de verdade, não imita não. McDonald's e Bob, velho, tinha que acabar. Eu oro. Tem umas empresas que têm que orar para fechar. Esse é o ministério dos cristãos. Aprenda isso. Vocês estão envelhecendo quando botaram coisas. Depois tem que orar seu fecha. Não come carne de verdade, pão é de verdade, nada de verdade. Eu falei que é um pai da mentira, não se. E o cara vive de fast food em fast food. O cara não. E olha como é que é tão sutil, gente. Por que às vezes você vive uma vida murmurando, uma vida de profunda ingratidão? Porque você perdeu o senso de conexão com as coisas. Como assim? Um dia meu filho falou: papai, ele é bem pequeno. O leite vem da onde? Ele sempre fez compra comigo, eu sempre consigo levá-los. Cara, se você não disser nada, ele acha que o leite veio da bola do supermercado, da caixinha, óbvio. E eles têm que explicar e tudo mais. Mas, gente, isso é óbvio no discurso, mas no coração, nós continuamos achando que nós temos capacidade de prover todas as coisas. Inclusive, isso é um discurso assimilado pela igreja, pelo discurso de masculinidade do ente bíblico. Se você me encontrar na Bíblia falar provedor, você vem conversar comigo no final do culto. O homem tem que ser provedor. Olha isso na Bíblia. Sério, pastor? Procure o desafio. Aonde você encontrou que o homem tem que ser provedor de alguma coisa. Não existe isso. Inclusive a teologia da providência, nós temos o Senhor como o Senhor sustentador e provedor de toda a realidade. No máximo nós somos provedores. E quando você começa a entender o senso de relações, por exemplo, como fácil chegar na sua casa, meu irmão, você dependeu de um monte de gente. Aí o cara bate com o peito e fala: rapaz, você é fruto do meu suor, do meu trabalho, quanto eu empenho para botar comida dentro de casa. Meu amigo, se fechar uma vez, o cara não bota comida na mesa de ninguém. Entende? Não existe ninguém independente, não, meu irmão. Você depende de um monte de gente.
Seja humilde, tente o seu lugar. É uma crise ambiental aí, vocês vão ver. Nós já estamos vendo. Negócio horroroso está ficando. Aí tudo sobe, o preço sobe, é isso. Fruto de uma má mordomia dos seres humanos, de nós. Que achamos que a boa criação de Deus é para ser usufruída, devastada em troca do lucro, em troca só de um desenvolvimento. A troca do quê? Não há equilíbrio nenhum, não há virtude nenhuma, nada que te desenvolve. Não é o não desenvolvimento, mas é o desenvolvimento com virtude. O que adianta, gente? Se a nossa santidade ela for restrita apenas aos aspectos da nossa sexualidade, das nossas genitálias, ela é uma moralidade muito curta. Nós precisamos ampliar a nossa noção de santidade. Nós precisamos ampliar, para que a gente não fique aí defendendo uma coisa, a nossa vida por completo disso. Por completo. Tem uma coisa que você repete, que às vezes você nunca se ligou. Mas crente não bebe, mas come. Quem já ouviu isso? Levanta a mão aí. Rapaz, não diga mais isso, não. Amém? Primeiro, porque, enfim, né? Quem disse que a gente não bebe? E segundo, gente, ó, não é apologia bebida não, mas sim, a questão é que não tem respaldo para isso, para tratar sobre moderação, sobre virtude, domínio próprio e tudo mais, nem fazer apologia a nada disso, óbvio. Mas o que mais interessa é a comida. Porque a gente não sabe lidar de forma virtuosa com o que a gente come tanto. E a gente reproduz isso e acha engraçado. A gente come, rapaz. Olha o testemunho que a gente dá. Rapaz, eu tenho crente lá no bicho come, hein? Meu Deus, tá doido. Parece que come uma 3, uma 4. Gente, você pensar de forma séria, mas das minutos de distância. Você está comendo 5 minutos por quê? Que fome é essa que está tentando matar e uma comida está te saciando? Será que é fome de comida? Essa é a coisa que tem que se fazer. Tem gente que tenta aplacar uma sede de Deus botando muito para dentro. Isso é muito sério. Como tem gente que tenta aplacar uma fome e sede de Deus deitando com muitas mulheres. Aquilo que o Senhor criou para ser algo bom, perfeito e agradável, que é a comida, se torna ruim, se desvirtua, por conta da nossa má compreensão do que as coisas são. Ou seja, esse amor para a comida é distorcido. Por isso que parte da santificação é ajuste desse amor. Ter prazer é pecado? Gozar numa relação sexual é pecado? Não, isso é outra coisa. Inclusive, o que ele diz é que nos é prometido um gozo eterno. O que um viciado em sexo faz? Ele quer eternizar aquilo que não foi criado para ser eternizado agora. Aí ele fica de cama em cama, porque não aceita que as coisas terminem. Quem come de forma desregrada, porque não aceita o limite das coisas, o limite do corpo, o fim do prazer. Lide com isso. Esses pequenos prazeres, gozos da vida, são migalhas que te levam para Deus. Elas não são um fim. Se elas não forem janelas, você vai fazer essas coisas ruído, porque elas vão produzir você morte, porque elas não vão te saciar. E aí, quando você vê, você já virou escravo. Por isso, meus irmãos, nós temos que pensar de forma séria os valores que nós temos assimilado. Tem quanto tempo aí, olha aí? Estou acabando, prometo. Só 6 pontos. Brincadeira. Gente, um outro ponto para que nós vivamos uma fé de fato relevante, uma fé saudável, uma espiritualidade viva.
sensível às causas de injustiça, seja ela climática, ambiental, racial. E isso não quer dizer que você precisa abraçar ideologias políticas e pacotes completos. Uma coisa não implica na outra. A palavra justiça aparece de Gênesis a Apocalipse o tempo inteiro na Bíblia. O Senhor é um Deus comprometido com a justiça. Como diria o biólogo, que eu gosto da justiça é a face pública do amor. Não é possível que nos tornemos insensíveis às dores deste mundo, às dores do outro. Não é possível que cultivemos uma fé viva, vendo o nosso semelhante ser diminuído, ter a sua dignidade usurpada. Não é possível, meus irmãos. O problema é que, infelizmente, isso foi sendo atrelado a um discurso ideológico e que é de uma profunda tristeza de desconhecimento. Mas muito. Como eu bem disse lá no primeiro ponto, o mundo se tornou palco de Deus. A redenção sobre todas as coisas. Nós somos colocados nos jardins como bons mordomos da criação de Deus. Então não é possível que eu veja a boa criação de Deus sendo degradada. Isso não me incomode. Isso não me leve a repensar atitudes, a me envolver com esse tipo de causa. Ah, isso é coisa só de homem, Pedro. Óbvio que não, irmão. Se a tua santidade individual não tem mínimo de implicação em santidade pública, o que a nossa fé tem a dizer para esse mundo? O Senhor está vindo resgatar um monte de alma, não, irmão. Ele não é um grande fantasma, não. O Senhor está reconciliando todas as coisas com o Senhor. Essa é a promessa de Deus para nós. Ele está fazendo nova todas as coisas. Ele está renovando tudo e todos. Quando Cristo ressuscita, Ele ressuscita em corpo. Para dizer que o nosso corpo tem lugar sim nessa eternidade de Deus. Seu corpo não vai ser descartado. Há uma sacramentalidade própria para o seu corpo. Inclusive o lugar mais denso e evidente que Cristo se revela é onde? No seu corpo, no meu corpo. Como diria Teresa d'Ávila, Cristo não tem mais olhos, não tem mais boca, não tem mais pés. Ela faz dos teus pés os pés de Cristo, dos teus olhos os olhos de Cristo, das tuas mãos as mãos de Cristo. É com o teu corpo que ela toca o mundo. O Senhor toca o mundo. O Senhor se revela ao mundo através do teu corpo. Então não é possível que a gente veja uma sociedade em que corpos são esmagados, violentados, segregados, discriminados, e isso não vem mexer com a gente. Não é possível. E se em algum momento você acreditou que isso é um discurso de ideologia política, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, isso é Bíblia. Não deixe o inimigo endurecer o seu coração. Se permita ser sensibilizado pelo Espírito, chorar com os que choram, padecer com os que padecem, ter misericórdia dos que sofrem, meus irmãos. Gente, a nossa igreja, digo nossa porque é uma igreja só, precisa ser o apontamento mais visível e tangível desse novo mundo possível. Se nós aqui dentro formos só uma representação qualquer do que se vê lá fora, isso aqui não faz sentido. Se dessa porta para dentro, obviamente, estou falando dessa reunião, mas das relações que se constroem lá dentro daqui, esse ritmo é quebrado dessa sociedade frenética. Se a relação de competitividade não é diminuída, se esse senso de vingança não é aplacado pelo senso de misericórdia, se a altivez não é esmagada pela humildade, nós não estamos cumprindo o nosso papel como sendo sal e luz desse mundo. Se nós entramos na nossa igreja, ela se parece mais com um McDonald's, um fast food de Deus. Não há beleza,
Inclusive, o próprio texto de Jeremias ele fala para cultivar a paz, mas não é possível que nós cultivemos a paz sem esse luto por justiça. Você quer lutar pela família, meu irmão? Lute com bons empregos. Você é empresário? Empregue bem. Abra mão de parte do seu lucro para que outras pessoas tenham condições de viver uma vida digna. Está disposto? Eu decidi fazer isso na minha empresa, meu irmão. Eu falo isso como testemunho, mesmo. É fácil defender a família. Que família também está defendendo? Estereótipo bizarro da minha família. Mas o quanto você está disposto a construir um novo mundo possível para que as famílias tenham vida boa, agradável, para que haja justiça, para que haja paz, para que o amor possa frutificar, para que haja relações saudáveis, uma espiritualidade minimamente saudável. E por último, como já deu spoiler aqui em cima, nós precisamos ser capazes de pastorear os nossos afetos com os irmãos. Sei que muitos irmãos dizem assim: a igreja não é um lugar de sentir arrepios, a igreja não é um lugar de sentir nada, a igreja é um lugar de pegar a palavra. Meus irmãos, vou dizer um negócio: se tem um lugar que é um lugar de você sentir absolutamente tudo, é a igreja. Deixa eu dizer por quê. Aqui é o lugar onde você orienta os seus desejos, os seus afetos. Aqui você deve vir sim desarmado para sentir tudo que for possível, porque é aqui que você vai ser pastoreado. Infelizmente, a igreja evangélica nos últimos anos tornou a igreja um lugar de pastoreio de cabeças, uma fé hiperracionalista. Só que o cara não faz essa conta em nenhum outro lugar. Ele vai comer um hambúrguer, ele procura um lugar legal. Ninguém fala assim: pra quê, pai? É só hambúrguer, sem essa luz, chapa a luz branca aí, tem que ter nada na parede, não. Mesa pode ser qualquer uma, você não quer só hambúrguer? Come hambúrguer, o hambúrguer tá bom, hambúrguer de qualidade. Você vai ficar até assim: não, pô, mas tem um pequenininho. Chega para o seu esposo: vamos jantar. Não, o que importa é a janta, o que importa é a gente. Não tem negócio de velhinha, de luz legal, não. Não é de clímax, não. Meu filho, tem essa luzinha amarela, não. É isso que importa, é o que deseja. Você não faz isso em nenhum lugar. Aí na igreja você quer fazer. Aí na igreja o cara fala: pai, não. E aí é uma igreja feia. Vai me desculpar. É sério, uma fé feia, sem beleza, pobre esteticamente. Só que aí o cara não se liga, porque ele não pastoreia os sentidos das ovelhas dele. Quem vai pastorear é um hábito. Eu falei que as melhores pessoas que entendem o buraco da alma humana não são os antropólogos, os sociólogos, elas não são filósofos, são os marqueteiros, isso é certo. E é muito sério mesmo. E aí a gente não se liga, né? Aí os caras ficam aí o cara vai lá e diz assim: é muito besta, né? Aí o cara acha que ele vai comprar um carro e quem vai ver é o cara bonito da propaganda. Todos os moleques vão olhar para ele, o céu preto vai virar o céu azul, vai passar, trazendo a atenção de todo mundo, uma experiência completamente religiosa, efetiva. E ele fala: por isso eu vou comprar esse carro. E agora eu vou tornar uma nova pessoa. O cara capturou o quê? Uma necessidade interna do coração e da alma humana. O cara só queria reafirmar a identidade dele. O cara não quis. Se alguém que eu trabalhasse esse afeto dele, você ia ficar comprando um carro de 100 mil reais para achar que vai resolver o problema dele. Não vai. E é uma propaganda de qualidade boa, que é muito legal. O cara para um 10 com o carro, aí vem uma sereia na água, com a cabeça para fora, em cima do cara, ele lá no caso puro. Já viu esse programa? Quem já viu? Aí o irmão: cuidado, irmão. Agora eu dou exemplo, não tem ninguém aqui. Beleza, então vocês vão se ligar. Aí o cara pula na água, aí ele vai para a sereia, não tem mais. Aí ela já deu a volta, subiu no carro, pisca para ele e vai embora. Aí o final da fala é: a beleza capturou você. Gente, porque é justamente isso. Ele não fez propaganda do carro. Vai a tecnologia do carro, motor do carro, óbvio. Você é capturado pela beleza.
Eles tomam os afetos. Uma outra propaganda para mim é muito clássica. Para fechar aqui meu sermão, é uma propaganda, passou no horário nobre, no Intervalo Fantástico, alguns anos atrás, em 2010. E aí, uma cena linda, um dia maravilhoso, falando de casas, e aí gramas e família passando, sorrindo, o cara capinando o quintal, outro jogando bola, sabe aquela cena linda, que a câmera vai passando assim? Aí do nada chega o carinho e para com uma box, entrega, ela vai passando. Aí outro cara vem outra box, entrega uma cara. Aí no final, de forma muito sutil, a família volta da mesa jantando linda. Calma, pagando. O que faz a sua vida valer a pena? Essa é a pergunta final da propaganda. E aqui embaixo tem pequenininho o nome da marca de livros. Mano, você ficava assim, mano, eu quero essa vida pra mim. Como é que liga? Eu vou assinar agora esse clube. Essa é a pergunta de milhões da minha vida. Minha vida sem sentido aí, eu quero essa vida. É assim, meu irmão, nós somos capturados pelas entranhas. Se não for na igreja lugar para a gente pastorear os nossos afetos também, a gente tem que equilibrar a coisa. Não pode ser uma igreja onde só o sentir é o fim em si mesmo. Nós só sentimos, não há um equilíbrio. Óbvio que não. É a santificação do corpo por inteiro. Por inteiro. Uma fé viva tem na igreja, que é um resumo que foi dito, seu ponto de partida e não de chegada. Uma fé viva precisa se opor a tudo, ou pelo menos se esforçar na cultura diante do Evangelho. Uma vida generosa, tranquila, solidária, simples, precisa ser cultivada. Uma fé viva se permite não só pastorear a cabeça, mas todos os sentidos e afetos. Portanto, não coma como um pagão, não viva como um pagão, não sinta como um pagão. Desfrute e viva a vida como alguém criado em imagem e semelhança de Deus. Uma fé viva se interessa por coisas inúteis. Enquanto a cultura nos leva a considerar aqui o que nos trará algum tipo de proveito e utilidade, nós paramos para contemplar a obra de arte, para ouvir o som dos pássaros, para ouvir uma boa música, para tomar um café despretensioso, para jogar uma conversa fora. Uma fé viva se dá por homens e mulheres maduras que entenderam que ser cristão é uma escolha de morte diária. Não vivemos esperando a morte chegar, mas morremos de tanto viver. O chamado da vida cristã é se desgastar como uma vela, para que a luz de Cristo brilhe através de nós. É isso, meus irmãos, a fé viva possui sabor. E as suas notas e nuances são muito complexas. E às vezes requer de nós muita atenção e treino para percebê-lo. Parte da nossa reabilitação tem a ver com reconfigurar os nossos corpos para perceber as notas divinas em cada aspecto da criação. O crente infantil é aquele que não consegue contemplar nas dores e adversidades da vida a beleza cristã. A fé é policromática, ela é densa. Nós, cristãos, entendemos que a igreja não nos promete uma fuga desse mundo. Pelo contrário, o Senhor disse que estaria conosco até o fim. A fé cristã não promete uma vida sem dores, mas a gente sofre, sente dor com propósito. As dores, os sofrimentos dessa vida, as lutas desse mundo são como molduras que servem para iniciar a obra que o Senhor está fazendo nas nossas histórias. É isso que o Senhor tem para nós, meus irmãos. Espero mesmo que, diante do que foi dito hoje, você possa repensar as suas histórias, os seus mundos, os seus universos, para viver uma vida ainda mais intensa, saborosa e cheia de graça. Em nome de Jesus. Amém.